grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Vamos lá. O que eu estou tendo aqui? O que é isso aqui mesmo, senhores? Uma símbole. Uma símbole? Vamos lá. E o sol tornou-se negro. Como? Opa, então existe a metáfora do sol tornar-se negro como saco de silício. Então, nós temos um símile. Agora, é literal? O sol tornou-se negro. Pode, se for literal, tem que ter explicação. Se gerar absurdo, então nós temos uma figura de linguagem. Então, nós temos uma metáfora. Ok? E a lua tornou-se como sangue. Por mais que nós temos o verbo aí, ó, tornar-se, né, os verbos, né? Ter verbos auxiliares, então nós temos uma metáfora coligada a um símile. Se trata de uma figura de linguagem. Agora, se alguém for pegar literal, vai ter que ter explicação. E as estrelas, aqui é um absurdo agora. Então, nós temos aqui Sol, Lua, Estrela. Aí tem gente que vai pegar lá o texto também de Mateus 24, que é onde existe essa expressão também, dos astros, e pega como literal. Aí as pessoas querem que esses ocorrais, tá vendo? Jesus ainda vai voltar, porque isso não aconteceu lá em Mateus 24. Pô, meu amigo, isso não vai... Então, para Jesus voltar, tem que acontecer isso aqui primeiro, então não vai existir uma vida sequer. Deixa as pessoas esperarem isso. Por isso que eu falo, a ignorância a ponto chega. Por quê? Porque quer interpretar tudo literal e não vê que é uma figura de linguagem. Tem que entender as figuras, tem que entender os símbolos, tem que saber onde o escritor quer chegar com isso. Continua o raciocínio. Aí, o que mais eu falo? Ah, tá. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu, aí vem, e o céu, olha que interessante isso. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Bom, agora vamos colocar da forma que algumas pessoas querem essa questão desses fenômenos. São prova. Fenômenos naturais ou não? Essa é a questão. O escurecimento do Sol e da Lua é atestado em outras passagens. O escurecimento e os eclipses do Sol e da Lua são frequentemente mencionados como prodígios. Então, quando as pessoas viam eclipse solar, lunar, antigamente tinha isso como prodígio. Estrelas cadentes são mencionadas várias vezes no Apocalipse. Estrelas cadentes ou meteoros não envolvem necessariamente a destruição dos céus, mas podem ser considerados um prodígio ou um presságio que necessita de interpretação, ou pode ser uma antecipação do julgamento de Deus. O motivo da estrela caída é frequentemente usado como uma metáfora para queda de uma nação, queda de uma pessoa, e assim sucessivamente. Agora, o que a religião romana? Religião. Não é império. Vamos falar um pouquinho de religião romana. Lembrando que o escritor está em qual período mesmo? O que assolava aquela época? Qual nação que assolava? Roma. Vamos lá. Na antiga religião romana, as ocorrências ou fenômenos naturais
naturais ou não naturais, fenômenos não naturais, ou extraordinários, eram entendidos como um sinal de advertência da ira divina. Quando eu falo da religião romana, eu não estou falando de Deus da Bíblia, tá? Aqui é da religião deles, o liteísmo lá. Então, quando eles viam um fenômeno extraordinário, um eclipse, algo, caso não tivesse conhecimento da ciência e tudo mais, eles tinham isso como um sinal da ira dos deuses. Na tradição romana inicial, pensava-se que a ocorrência de um prodígio revelava a raiva dos deuses e indicava ostensivamente a interrupção da paz dos deuses. Ou seja, então ocorreu, então os deuses não estão em paz. O que tem que fazer? Tem que fazer uma série de coisas. Portanto, era necessário um rito de expiação para reparar o erro entre o povo romano e seus deuses. Então, fazer o quê? Sacrifício. Essa figura de sacrifício, que até existe na Bíblia também, isso vem, gente, ó. Por que você fazia esse sacrifício? Para que era o sacrifício? Para os deuses. Para que era? Acabei de ler. Para que servia o sacrifício? Aplacar a fúria dos deuses. Isso, senhores. Aí o que acontece? Aí, só um adendo, o copista, esses termos são essencialmente sinônimos. Os sinais tinham, primeiro, ó, os termos, quais termos? São todos sinônimos. Sol, lua, estrela e tremor. Vamos lá. Isso eu estou falando da religião romana, tá? Esses termos são essencialmente sinônimos. Os sinais tinham, primeiro, de ser observados dentro da religião romana, depois reconhecidos e aceitos pelo Senado romano. Ouviu o sinal, opa, os camaradas têm que estudar, têm que analisar. Depois explicados por meio da ciência da adivinhação, dentro da religião romana. E, finalmente, expiados. Aí fazia esse sacrifício. A expiação. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da religião, agora vamos falar um pouquinho da religião ainda sobre a expiação. Dentro da religião romana. O procedimento para expiar sinais eram chamados de maravilhas da administração, ou administração de prodígios. E envolvia a purificação da cidade de Roma por meios como sacrifícios, banquetes para os deuses, jogos, como no Coliseu, e a introdução de novos cultos e orações especiais. Os fenômenos considerados prodígios, como eclipse do Sol e da Lua, chuva de sangue e pedras, granizo, relâmpagos, trovoadas em um céu claro, cometas, meteoros, terremotos, e o comportamento dos pássaros, o som de armas e cavalos se chocando, o suor, choro ou movimento de estátuas, eram sinais dos deuses para a religião romana. Lúcio Mestre Plutarco, ele é de 46 a 120 depois de Cristo. Qual o período que ele é? 46 a 120 depois de Cristo. Tá? Plutarco, das suas obras, tem Vidas Paralelas e Muralha. Então, estou falando de um personagem ali do primeiro século, tá? Então, Plutarco, em uma de suas obras, Plutarco certamente acreditava na adivinhação por meio de presságios, usou lista de prodígios dessas fontes para compor as suas obras, mas muitas vezes foi muito seletivo dos prodígios específicos que incluíam em sua narrativa, e também entendeu a subordiná-las às exigências dramáticas da narrativa. Um outro historiador, Tácito, já ouviram falar dele? Tácito. Fez um breve comentário sobre o papel dos prodígios na história do povo romano durante o período seguinte de 69 depois de Cristo. Além dos múltiplos infortúnios que se abateram sobre a humanidade naquele período, no período de 69, houve prodígios no céu e na terra. Tácito está se colocando agora algo literal que aconteceu.
antes do templo ser destruído. Avisos dados por raios e profecias do futuro, tanto alegre como sombrio, incerto e claro, pois nunca foi mais plenamente provado por terríveis desastres do povo romano ou por sinais seguros de que os deuses não se importam com nossa segurança, mas com o nosso castigo. Então, houve ocorrido em 69. Antes disso, o que ocorreu em Roma? O que ocorreu em Roma antes de 69? Teve um incêndio, não teve? Um incêndio. E o incêndio foi atribuído a quem? Aos cristãos. Justamente. Se eu pego o Nero, eu dou uma coça nele. Daí vocês começam a linkar todo o fundo histórico que acontece, tá? Os acontecimentos. Os analistas e historiadores romanos frequentemente incluem lista de prodígios avistados a cada ano ou em associação com eventos críticos na história de Roma. Alguns, como Tito, Lívio e Tácito, os consideraram supersticiosos, mas os registraram de qualquer maneira. Prodígio e listas de prodígios ocorreram com tanta frequência nas histórias e biografias romanas que devem ser consideradas como uma forma literária que desempenhou uma função específica nos gêneros literários mais amplos nos quais estão inseridos. Em tempos de grande estresse e ansiedade social e política, os números de tais prodígios avistados, relatados, aumentaram enormemente. Exemplo, o registro de Luca, ou Lucano, ele compilou uma lista de prodígios que supostamente ocorreram quando César cruzou o rio Rubicão, isso em 49 a.C. Vou passar calor mesmo. O registro de Virgílio ou Virgílio reuniu uma lista de prodígios que foram avistados em 44 a.C., o ano da morte de César. Tito Lívio fornece lista de prodígios para os anos 194 a 190 a.C. Tácito. Muitos prodígios foram relatados durante o conflito entre Otto e Vitério em 68 depois de Cristo, a respeito do qual Tácito citou, abre aspas, muitas outras coisas aconteceram em épocas bárbaras, onde costumavam ser notadas mesmo durante a paz, mas que agora só são ouvidas em épocas de terror. Fecha-se aspas. Então, dizer que tudo tem que acontecer nos dias de hoje é ignorar tudo que aconteceu naquela época. Então, se houve a profecia lá em Mateus 24, do que iria ocorrer, do eclipse do Sol, da Lua e tantas outras coisas, aconteceu. Isso é o que os historiadores daquele período estão informando. Tá? Continuo. Tácito, que narrou os reinados de Tibério, Cláudio e Nero, relata poucos prodígios durante os reinados de Tibério e Cláudio. Durante o reinado de Nero, no entanto, nos anais da sua obra de Tácito, os números de tais prodígios aumentaram visivelmente. A primeira lista ocorre em 51 depois de Cristo, já ocorrem os prodígios. O segundo relato vai em 54 depois de Cristo e o terceiro em 59 depois de Cristo. E o último em 64 depois de Cristo. Então houve 4 relações de prodígios disso e daquilo. Isso são os historiadores que estão dizendo. Aí eu falo acerca dos biógrafos. Biógrafos frequentemente inseriram lista de prodígios que antecipavam os nascimentos e mortes de grandes figuras públicas como Júlio César, Augusto, Calígula, Vespasiano e outros. Prodígios também faziam parte da propaganda imperial, significando a aprovação divina para um novo governante, por exemplo, Vespasiano. A literatura judaica primitiva reflete a adaptação formal de alguns dos prodígios romanos mais comuns em contextos literários. Isso inclui a visão de uma espada ou espadas no céu e exércitos colidindo no céu. Existem essas fontes. Os prodígios, então, tendem a ser apresentados como listas de eventos não naturais,
que requerem um diagnóstico e uma cura. Ocasionalmente, a literatura apocalíptica apresenta a lista de ocorrências não naturais em conexão com eventos como o dia escatológico do julgamento. Embora frequentemente sejam mencionados sinais únicos. Então, existe lá, aí o Amado falou, agora eu vou citar, Flávio Joséfo, o historiador judeu, descreveu a maneira dos historiadores romanos de sua época, uma série de sinais incomuns que ele entendeu como avisos divinos da destruição iminente do templo judaico em Jerusalém, incluindo um cometa que durou um ano, por isso que é complicado, mas essa aqui eu fiz questão. Então, o Flávio José fala que antes da destruição de Jerusalém, praticamente ele entendeu como avisos divinos, tal, incluindo um cometa que durou um ano, uma luz que apareceu ao redor do altar à meia-noite, uma vaca destinada ao sacrifício que dê à luz um cordeiro, um portão muito pesado do pátio do templo que se abriu por conta própria, uma aparência de carruagem e soldados armados no céu, e uma voz que se ouvia dizer: estamos partindo daqui. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorflaviosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!